deste campeonato mundial de futebol. Falamos daqui de Madrid, que é o contrário do que disse Jorge na África, é o contrário do que acontece no Brasil. Com muito calor, nós estamos diante do inverno europeu. Osmar Santos, 12 horas e 19 minutos. A gente para o programa até assim meio rapidamente, porque é uma notícia muito triste, mas bastante triste, principalmente para os profundos conhecedores da música popular brasileira, todo brasileiro. Uma notícia que muda completamente o esquema. Começamos bem o programa, parou o programa já está praticamente paralisado, estamos completamente atordoados, sem saber o que se fazer num programa que começou tão bem, que a gente vai ter que terminar, infelizmente, dessa maneira que a gente já muda. A gente recebe, neste momento, a falsa notícia de que faleceu agora, neste exato momento, questão de uns 10 a 15 minutos atrás, a cantora Elis Regina. Uma coisa profundamente triste, mas triste, inesperadamente. Ela que gozava de uma saúde enorme, neste momento faz com que a gente não se sinta até ruim em poder abrir o microfone da Rádio Excelsior dentro do balancê, sem saber o que a gente fala. Daqui um pouco a gente volta. Luísa Borges, às 12 horas e 20 minutos, falando a respeito, Luísa. Perfeito, eu estou aqui no Hospital das Clínicas e realmente, como você disse, nesse momento a gente não tem nem vontade de entrar para dar uma notícia dessas, não é? Elis Regina entrou aqui no Hospital das Clínicas há mais ou menos meia hora e já chegou aqui clinicamente morta. Quando não? Todos aquilo que fosse possível fazer no sentido de reativar a vida, não é? Foi feito pela equipe médica que atendeu, mas infelizmente não foi possível. Perde assim o Brasil, talvez a sua maior expressão em termos de mulher na música brasileira. Eu que tive o prazer, a felicidade de conversar com Elisa algumas vezes, nós temos aí nos nossos arquivos uma das entrevistas mais bonitas que ela deu, confessada por ela, né? Me sinto assim, neste momento, profundamente emocionada, profundamente triste, que na realidade nós perdemos também uma grande amiga, não é? Nesse momento, infelizmente, a gente cumpriu o dever doloroso de noticiar a todos os brasileiros que o Brasil perde uma das maiores expressões da sua música, do seu canto. Eu sei que você está também da mesma maneira como toda a equipe do Balancê. Que por volta de que horas mais ou menos a Elis chegou nas provas clínicas? O que a gente tem aqui são notícias bastante vagas. Eu conversei agora rapidamente com o médico que atendeu e eram mais ou menos 11h30 quando ela aqui chegou, entende? Mas já veio clinicamente morta. Não foi possível ainda saber detalhes. A coisa por aqui está no pronto-socorro está muito confusa, não é? As pessoas estão ainda sobre aquele clima de tensão, né, que a coisa toda envolve. Então ainda não foi possível notícias mais detalhadas de como a coisa aconteceu. Nós vamos ficar por aqui tentando levantar mais detalhes do ocorrido e tão logo nós tenhamos, nós passaremos a informar os ouvintes da Rádio Excelsior. Eu quero ver se o lançador da Elis Regina, o Walter Silva, que está aqui do meu lado, ele consegue falar alguma coisa. O Walter, realmente abalou todo mundo. O negócio mudou de uma hora para outra. Não sei, eu estou completamente sem ação, Eu vinha subindo a escada agora aqui, como faço diariamente, passei no esporte para bater um papo com os amigos e recebi a notícia que estava ouvindo lá pelo rádio, aqui pelo Balancê. Estou completamente sem ação. Eu acredito que... Eu não sei o que tem ocorrido com ela, ela me parecia bem de saúde ultimamente. São 12 horas e 23 minutos? Sei lá. Quantos anos tinha Elis, Walter? Elis nasceu dia 17 de março de 1945. Ia fazer agora, dia 17 de março, 36. Qual foi a última vez que você teve com ela? Eu estive com Elis 37 anos. Eu estive com Elis faz, sei lá, pouco mais de um mês e meio antes de fim de ano. A minha filha trabalha com ela há 2 meses, esse tempo. Está dando uma mão para ela, no setor de assistência de produção e de relações públicas, tá? E eu falo diariamente com a minha filha, ela me conta coisa Elis, tá? Ainda ontem falei muito sobre ela
Sei lá, rapaz, eu estou completamente perturbado. Eu não consigo manter o equilíbrio jornalístico nesse instante, porque a Elis, não sei se vocês sabem, eu nutro por ela uma admiração paternal e um amor de irmão. Elis, sei lá, representa para a música popular brasileira o que Pelé representa para o futebol, representa para a música brasileira o que representou o de Cavalcante na pintura, representa na música brasileira o que representa um Jorge Amado na literatura, representa o que há de mais caro à música popular brasileira. Eu não sei. A Luísa Borges está na linha ainda, Joãozinho? Luísa, você teria mais detalhes pra gente a respeito de Elis Regina? Às 12 horas e 25 minutos, o Walter Silva realmente se encontra no estado bastante abalado, porque praticamente foi o Walter quem colocou Elis Regina, essa voz bonita, não só na música, ou na televisão, no rádio, em todas as apresentações que surgiu através de Walter Silva. Ok, Luísa? Às 12 horas e 25 minutos no balancê da sua Rádio Excelsior, nós estamos tentando com que toda a equipe de jornalismo da sua Rádio Excelsior, também da sua Rádio Globo, se movimente para que possamos ter maiores detalhes com relação à morte, com relação ao passamento de Elis Regina. Mais alguma coisa, Walter? Sei lá, eu estou... Olha, tenta falar com o irmão dela, com o Rogério, eu tenho o telefone aqui, pode anotar, o Paulinho, quem quiser. Ela teve esse tipo de problema alguma vez, Walter? Você nunca. Elis sempre foi uma mulher muito comedida, não foi dada a nenhum tipo de excessos, não foi uma mulher que se dedicou a qualquer tipo de vício. Elis sempre, a sua dedicação maior foi sempre a música e a vida social do país, e uma mulher dedicada à sua família. Ela trabalhava muito, né, Walter? Ultimamente ela vinha moderando mais o seu ritmo de vida, uma vez que ela passou anos aí de uma vida intensíssima, artisticamente falando, né? E ultimamente ela vinha moderando mais. Ela fez aquele último show no Canecão, de São Paulo, e estava preparando agora para fevereiro o seu LP, Nação Livre, e estava transando a possibilidade de uma viagem para a Europa para fazer... Estava estudando propostas, várias propostas, para a Europa, Japão, Estados Unidos, para este ano. Que ela queria organizar a vida dela no sentido de fazer um show por ano, um grande show, um disco e uma excursão. Dividindo tudo em, parece que em 3 meses, né? 3 meses de excursão, 3 meses de show, 3 meses para o trabalho do disco, né? E o resto para que ela cuidasse dela. Olha, falar... Eu não sei o que possa... dizer jornalista, eu estou tentando manter a calma jornalística, manter aqui a serenidade jornalística. Vou fazer o possível para manter assim. É difícil nessa hora, principalmente para mim, que conheci Elis, menina, Elis com 16 anos de idade, e que divulguei todo o seu trabalho durante toda a minha vida e sempre dizendo que não há segunda cantora neste país. A Elis Regina, o resto é tudo segundo. Elis sempre se dedicou a divulgar a sua sensibilidade, a divulgar os seus usos e costumes da maneira mais artística possível, a cada dia mais se esmerar, técnica e artisticamente. Interpretativamente falando, não há neste país ninguém que possa chegar aos pés dela, que pudesse chegar aos pés dela. Ela nasceu para cantar e cada vez cantava melhor. Eu tive o privilégio de ser o produtor do primeiro show de Elis em São Paulo. Foi um show feito para os alunos da Faculdade de Medicina, da Escola da Escola Paulista de Medicina, no Paramount, chamado Remédio é Bossa. E ela veio com o conjunto Copa Trio, formado pelo Salvador, Dom e Guzmão. Depois fui buscá-la no Rio, ela estava cantando no Bottles, uma pequena boate para 30, 40 pessoas. E trouxe eles para São Paulo, não como empresário, como produtor. E foi no dia, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha cabeça, dia certo. Me parece que foi dia 16 de outubro de 1965. Antes disso eu havia divulgado muito Elis em rádio, através dos seus discos e tal. Depois produziu o inesquecível O Remédio é Bossa.
O Dois na Bossa, com Elis e Jair Rodrigues. Agora, eu queria saber os detalhes, como ocorreu o surgimento desta notícia. Gostaria de saber de onde surgiu a notícia. Como é que apareceu essa notícia do desaparecimento de Elis? Como chegou até nós? Adeus. Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Às 12h47, do Hospital das Clínicas de São Paulo, fala a repórter Luísa Borges. Ok, nós voltamos a falar aqui do Hospital das Clínicas, onde faleceu há poucos instantes a cantora Elis Regina. A causa-morte ainda não foi definida, portanto, nesse momento está sendo efetuada uma autópsia. A Elis Regina foi encaminhada para a Faculdade de Medicina de São Paulo, onde será realizada uma autópsia e para assim definir o motivo de sua morte. Mas nós conversamos há pouco com o Marco Antônio, o advogado que a trouxe para cá. Ele foi chamado a essa residência por um outro amigo, porque Elis estava se sentindo mal, estava com falta de ar. E ele lá foi buscá-la e trouxe aqui para o Hospital das Clínicas, e ela com muita falta de ar, e aqui, segundo os médicos que atenderam, ela já deu entrada morta. Como nós já havíamos dito na nossa primeira intervenção, os médicos tudo fizeram aqui no sentido de reativar a situação, de reavivar Elis Regina, mas infelizmente isso não foi possível. E nós estamos aqui aguardando maiores informações, e tão logo nós as tenhamos, transmitiremos aos ouvintes da Rádio Excelsior. Que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, e me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos. Seu nome, Elis Regina Carvalho da Costa. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 17 de março de 1945. Fez o primário no Grupo Escolar Gonçalves Dias e o ginásio no Instituto de Educação General Flores da Cunha, da cidade natal. Aos 11 anos, apresentou-se na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, cantando no programa Clube do Guri. Em 1959, foi contratada como cantora pela Rádio Gaúcha. No ano seguinte, viajou para o Rio de Janeiro e, após algumas apresentações na televisão, e em 1961, gravou Viva Brotolândia, LP da Continental, em que interpreta calypsos e rocks, regressando a Porto Alegre. Em 1962, esteve 2 vezes no Rio de Janeiro para gravar 2 discos de boleros na CBS. E em abril de 1964, transferiu-se definitivamente para a capital carioca, onde assinou o contrato de 6 meses com a antiga TV Rio. Convidada pelo baterista Dom 1, começou a se apresentar na boate Box, no Beco das Garrafas, em Copacabana, onde foi ouvida pelo produtor Armando Pitigliani, da Philips, que em outubro contratou. No final de 1964, veio a São Paulo, participando de vários shows de bossa nova no Teatro Paramount. Em fevereiro de 1965, lançou um compacto da Philips, que incluía Menino das Laranjas, de Theo de Barros, e Sou Sem Paz, de Adilson Godoy. Gravou Samba Eu Canto Sim, seu primeiro LP. Projetou-se nacionalmente como cantora em abril do ano de 1965, quando interpretou Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, no primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior de São Paulo. Composição classificada em primeiro lugar.
e logo em seguida gravou ao vivo com Jair Rodrigues em show produzido por Walter Silva no Teatro Paramount de São Paulo. O LP 2 na Bossa, lançado pela Philips. Elis Regina transformou-se em recordista nacional. Nos anos de 66 e 67, iriam ser gravados também ao vivo outros 2 volumes. E em todos eles havia sempre um popurrí de sambas, ponto forte de suas apresentações com Jair Rodrigues. Em maio de 1965, ao lado de Jair Rodrigues, iniciou na TV Record de São Paulo a apresentação do programa O Fino da Bossa, lançando muitos sucessos, entre os quais Canto de Ossanha, de Vinícius e Baden Powell, Louvação, de Gilberto Gil e Torquato Neto, Lunique Nobre, de Gilberto Gil. Em outubro de 66, interpretou Ensaio Geral de Gilberto Gil no 2º Festival da Música Popular Brasileira da TV Record de São Paulo, obtendo o 5º lugar. 12 horas 56 minutos no balancê da sua Rádio Excelsior. Yara Pérez. Reinaldo Costa, infelizmente parece que as notícias que foram dadas em primeira mão aí no balancê sobre a possível morte de Elis Regina são verdadeiras. Eu estou aqui ao lado do Dr. Primo Curti, superintendente do Hospital das Clínicas, que vai falar aqui conosco do balancê. Dr. Primo, a que horas o senhor soube da notícia? Soubemos a notícia depois do resultado final. Uma vez confirmado o óbito da senhora Elis Regina, é que nós fomos informados da situação. A que horas ela chegou aqui no HC? A senhora Elis Regina chegou no HC às 11h45 e todas as medidas foram tomadas. A preocupação da equipe do pronto-socorro foi de se concentrar exclusivamente na reanimação e ressuscitação dela. O senhor já tem ideia do que Elis Regina morreu? Desconhecemos, por quanto a situação que ela chegou não permitiria se fazer qualquer diagnóstico. A nossa preocupação foi de reanimá-la. Quem foi que trouxe Elis Regina para cá? Ela veio com um acompanhante que trouxe. Nada. Então não sabe, não tem ideia quem possa ser. E ela já chegou praticamente morta? Praticamente morta. Todas as medidas que foram feitas foram uma tentativa de ressuscitação, que infelizmente não deram resultado. O corpo onde está agora, doutor? O corpo já deve ter sido removido para a Faculdade de Medicina e Necrotério e de lá para o Instituto Médico Legal, onde será feita os exames para possível diagnóstico definitivo. Alguém da família já se comunicou com o hospital, já esteve aqui procurando pelo corpo? No momento, até o momento não podemos saber. Já temos recebido, sim, pedidos de informações, praticamente o Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul e outros estados, a respeito das condições dela. Reinaldo Costa, alguma pergunta para o Dr. Primo Curti, superintendente do HC? O senhor teve algum contato com Elis Regina ainda hoje, doutor? Você quer repetir, por favor? O senhor teve algum contato com Elis Regina antes dela morrer? Não, senhor. Não, o contato que teve foi a equipe de pronto-socorro para onde ela chegou e que é o local onde é atendido todos os casos de urgência que chegam. Ok, Yara. A equipe de pronto-socorro é que atendeu. Ok, Yarinha. Não, Reinaldo? Ok, tudo bem. Pois é, infelizmente a notícia é verdadeira. Estaremos aqui até o final do programa para ver se tem mais alguma informação sobre a chegada de parentes, etc, ok? Ok. Sei que vou sozinha. O programa O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina, saiu do ar em fins de 1967. E em janeiro do ano seguinte, apresentou-se no Meda em Cannes, França, cantando Upa Neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, um de seus maiores êxitos. Após exibição no Olympiade de Paris, França, retornou ao Brasil, passando a fazer na televisão o programa Elis Estúdio. E em junho, obteve o primeiro lugar na primeira Bienal do Samba, interpretando Latinha, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. No final de 1968, Elis Regina fez uma temporada em Buenos Aires, Argentina. E logo no início do ano seguinte, viajou para a Europa, apresentando-se na França, Holanda, Suíça, Bélgica e Suécia, onde gravou um LP com o gaitista e guitarrista belga Toots Telemans, Elis Toots Mend in Sweden. Nessa época, apresentou-se ainda em Londres, Inglaterra, onde gravou na Philips o LP Elis in London. De volta ao Brasil, Elis Regina estreou no show Elis, Miele e Boscoli,
no Rio de Janeiro. E em maio de 1970, iniciou uma temporada na cervejaria Canecão, no Rio de Janeiro. Em seguida, fez grande sucesso com o lançamento de Madalena, de Van Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. E em novembro, a TV Globo estreou o programa Som Livre Exportação, comandado por ela, Elis Regina e Van Lins, que ficou no ar até o início do ano de 1971, sendo substituído pelo programa mensal Elis Especial. Em março de 1970, Elis Regina fez nova viagem à Europa, apresentando-se na Itália. E de volta ao Brasil, chegou mais uma vez às paradas de sucesso, com Casa no Campo, de Tavito e Zé Rodrigues. Em 1972, gravou Águas de Março, de Tom Jobim. E em 73, fez novo LP, no qual lançou Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Elis Regina continuará a fazer sucessos. Caçador de Esmeraldas, de João Bosco e Aldir Blanc, e Ladeira da Preguiça, de Gilberto Gil. No ano de 1974, lançou com Tom Jobim o LP Elis e Tom, gravado em Los Angeles, Estados Unidos. E no fim do ano gravou o LP Elis com arranjo de César Camargo Mariano, que incluiu, entre outras, Mestre Sala dos Mares e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, ambas de João Bosco e Aldir Blanc, e Conversando no Bar e Ponta de Areia, ambas de Milton Nascimento e Fernando Brant. São 13 horas e 18 minutos no balancê da sua Rádio Excelsior e a gente continua falando do passamento da cantora Elis Regina. Em 1965, pintaria ao lado de Elis Regina, no seu primeiro sucesso, Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues, ninguém melhor que Jair Rodrigues para falar de Elis Regina agora, já que ele está também ao vivo no balancê da sua Rádio Excelsior. Alô, Jair! Tudo bem, Jair? Jair Rodrigues, ok, a linha tá meia... São 13 horas e 19 minutos. Você tá onde, Jair? Eu tô aqui na Rádio Clube de Santos, rapaz. Vim aqui fazer um trabalho aqui com o disco e ao chegar aqui, pisei aqui no primeiro degrau da escada da rádio e já tocou um telefone e uma fã disse, sabe, jogou e eu pensei que fosse papo furado. E eu mesmo que atendi esse telefone, aí eu falei, pô, mas não é possível, né? E essa triste notícia dessa nossa irmã, Elis Regina, né? Eu fiquei... Pô, eu tô até nervoso. Você volta para São Paulo agora, Jair? Eu tenho que ir agora, né? Correndo, eu vou sair daqui e vou correndo aí para São Paulo, porque, puxa vida, uma notícia dessa derruba a gente. Me derrubou, sinceramente, completamente. Você gravou com a Elis em 65, né, Jair? Eu gravei com ela em 65 e acho que em 66, não é? E a gente apesar de afastado nesses últimos anos, afastado assim, tipo radiofonicamente e na televisão, mas a gente estava sempre junto, a gente sempre se encontrava e batia papo, né? Eu nem acreditei nessa história, mas infelizmente, né? A vida é a vida, né, meu irmão? Ok, Jair, então você vem para São Paulo com bastante tranquilidade, ok? Uma boa viagem para você aí de Santos para São Paulo. Eu sei que você também está bastante nervoso, logicamente, como não poderia deixar de ser. Às 13 horas e 20 minutos no balancê da sua Rádio Excelsior, em homenagem a Elis Regina, nós vamos reproduzir a última entrevista dada à repórter Luísa Borges, na sua Rádio Excelsior. Estreou esta semana no Canecão de São Paulo o show Trem Azul. Coisas que a gente se esquece de dizer. E a estrela do espetáculo é ela mesma, Elis Regina, que conversa hoje com os ouvintes do Jornal Ouça. Elis, o seu último trabalho foi Saudade do Brasil, em termos de show, eu digo. Daí pra frente, como surgiu este Trem Azul? Depois do Saudade do Brasil, eu me dei um período de 4, 5 meses de férias, que eu pretendia que fossem 6 meses. Mas não adianta. Pra quem começou cantando com 12 anos de idade, se dar férias é uma besteira, porque você fica sozinha e a solidão é inimiga da perfeição. Aí eu resolvi agitar, sabe? Agitar por onde desce e pegar um trenzinho qualquer desses. Saindo de uma estação qualquer, não importava o porte da estação, saca?
O importante não é de onde ele está saindo, o importante é onde eu pretendo que ele chegue. Porque eu estava conversando com Marta, que é uma amiga minha hoje, eu falei, o importante desse trem é que, de uma certa forma, ele está revivendo uma experiência antiga minha, quer dizer, não é uma coisa nova. Um dia eu saí pequena, com 19 anos, 36 pau na carteira de Porto Alegre, viajando num ônibus da Cometa, e cheguei aqui e um ano depois eu era Elis Regina. Então o importante não é a estação, não é o tamanho da estação, não é o aparato, sabe, que cerca a partida. O importante é onde a gente quer chegar. Elis, você está falando dos teus 19 anos, da tua chegada em São Paulo, eu estou me lembrando da primeira música que eu lembro de você ter gravado. Era uma música que dizia qualquer coisa de dor de cotovelo, que a dor, que o bar não é lugar para curar dor de cotovelo. Beber pra esquecer é teimosia. Hoje, muito uísque, muita alegria. Amanhã ressaca, saco de gelo. O bar não é doutor que cure a dor de cotovelo. Da Elis Regina que gravou essa música até a Elis Regina de hoje, mudou muita coisa? Meu amor, eu tinha 16 e estou com 36, lá se vão 20. Quer dizer, eu acho que as coisas... As mudanças, assim, maiores e mais sentidas para você, quais foram? Nessa época eu era uma estudante que gostava de cantar. Você estudava o quê? Eu estava fazendo a escola de formação de professor. Então eu cantava assim, numas de que se eu não tirasse a melhor nota da classe, eu não ia poder continuar cantando. Porque minha mãe era uma pessoa muito rígida no que diz respeito ao negócio de escola. Talvez porque ela tivesse sido tirada da escola muito cedo para ajudar no serviço da casa, aquelas coisas normais de toda a família do Brasil. Então eu ficava estudando feito uma louca a semana inteira, entendeu? Para poder cantar no sábado e no domingo. Então era aquele negócio, a estudante que tinha paixão por cantar. São 13 horas e 24 minutos. Esta entrevista que nós estamos repetindo em partes no Balanceio da sua Rádio Excelsior, vocês poderão ouvi-la na íntegra daqui um pouco no Jornal da sua Rádio Excelsior. Às 13 horas e 25 minutos no Balanceio da Máquina, Yara Pérez fala do Instituto Médico Legal. Pois não, Renato, estou aqui na porta do Instituto Médico Legal, ao meu lado um mundo de gente, toda a imprensa já chegou aqui, toda a imprensa já está tentando acompanhar o exame, a autópsia que os médicos estão fazendo em Elis Regina, e ao meu lado, visivelmente emocionado, juntamente com toda a imprensa, está Walter Silva, que já chegou aqui com sua filha, acabou de sair de lá de dentro do ML e tem novidades para nós do Balancê. Walter Silva, exatamente como é que foi a coisa, como aconteceu, como ela começou a se sentir mal? Bom, a informação que eu tive do Samuel, que é o atual noivo da Elis, é que ele falou com ela por telefone muito tempo pela manhã e depois desligou. Voltou a ligar e falou com ela por volta de 9 horas, 9h15 da manhã. Aí ele, Samuel, percebeu que ela estava tendo reações estranhas ao telefone e depois não respondia mais ao que ele falava. Aí ele saiu da casa dele e correu para a casa da Elis. Chegou lá e teve que arrombar 2 portas até entrar onde estava a Elis, deitada na cama e aparentemente desmaiada. Foi tentado tudo, respiração boca a boca, álcool, clorofórmio, que ela deve ter cheirado também para ver se voltava, mas ela já estava morta. Ela teve uma parada cardíaca falando ao telefone com ele. Walter Silva, você sabe alguma coisa de lá, de dentro do IML? Você sabe algum resultado da autópsia? Já chegou alguma novidade até nós? Veja vocês, a minha preocupação é esse desdobra do jornalista e a do pai, porque a minha filha Celina, jornalista Celina Silva, prestava serviço de assessoria de imprensa para a Elis, estava trabalhando com ela. E me preocupou muito o estado da minha filha também. Minha filha tinha estado no mecânico de manhã com o carro da Elis e de lá foi para casa. Quando chegou ela viu a Elis morta e o Samuel ali tentando de tudo fazer para que ela voltasse. E aí entrei, soube que ela estava aqui no ML, vim para cá, entrei lá no fundo do ML e onde estão a Celina, o Samuel, o músico Natan Marques, que está cuidando da LP dela, todo mundo já medicado, porque todo mundo estava de choque. E todo mundo tomou calmante, essas coisas todas. Agora o médico disse que vai liberar dentro de meia hora, 1 hora, o corpo da Elis, que foi autopsiado. Eu apenas estou aguardando como vocês. Luiz Borges vai fazer uma pergunta ao Walter Silva. Walter, você conhecia bem a Elis, desse contato todo. A Elis tem uma saúde boa.
você acha que aconteceu com ela? Me surpreendeu bastante. Elis nasceu no dia 17 de março de 1945, 37 anos, moça. Nunca teve problemas assim de saúde, uma moça de uma vitalidade incrível, que cuidava muito da sua saúde, do seu físico, não era dada a nenhum tipo de excesso, não era dada a vício de bebida ou qualquer outro tipo de vício. Me surpreendeu muito a morte de Elis nesse estado. Eu estou também em estado de choque e estou me mantendo o máximo possível sereno para não perder a serenidade jornalística, mas eu compreendo vocês que é muito difícil a gente ter que associar essas duas coisas, a missão jornalística e a missão do amigo, a missão do quase parente, porque Elis era quase uma filha minha, de modo que eu estou completamente meio confuso, meio embaraçado, me perdoem. Preciso de lá para fazer uma pergunta ao Walter Silva. Walter, as crianças, onde estão? O João Marcelo, as crianças? Bom, o João Marcelo, a Rita, eles estavam com a empregada, com a Doris. E estamos procurando o Rogério, irmão de Elis, que com a sua mulher Biba saiu para cuidar de um carro, negócio de mecânico. E acredito até que o Rogério já tenha sido avisado e esteja indo para a casa de Elis para ficar com as crianças, né? Acredito, já saiu uma pessoa daqui, o José, amigo do Samuel, para procurar o Rogério, para ir para a casa de Elis ficar com as crianças até que chegue o Rogério, né? É isso aí, Reinaldo Costa. Alguma pergunta para Walter Silva? Ele está na escuta. Não, tudo bem, Arinha. Nós estamos encerrando o Balancê da sua Rádio Excelsior às 13 horas e 29 minutos. E daqui um pouco, senhores vão ter no Jornal da Excelsior, na íntegra, a última entrevista dada à repórter Luísa Borges, da cantora gaúcha Elis Regina, falecida esta manhã no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Excelsior. Jornal da Excelsior, o novo tempo da informação. A notícia, o comentário objetivo, a tendência dos fatos agora. Jornal da Excelsior. Gente atualizada, ouvindo rádio. Principais acontecimentos desta terça-feira, 19 de janeiro de 1982. 23 graus aqui na Rua das Palmeiras. Figênia Mena Barreto, vamos abrindo o nosso jornal hoje com uma nota verdadeiramente triste, não é? Profundamente triste, Luiz. E quase ninguém acreditou. Uma emissora noticiosa de São Paulo chegou a dizer no ar que tudo não passava de engano e que a morta era outra. A Rádio Excelsior, no entanto, acompanha os fatos em cima da hora e pôde informar em primeira mão que Elis Regina morrera ao dar entrada no Hospital das Clínicas esta manhã às 11 horas e 45 minutos. Elis Regina foi levada ao pronto-socorro em consequência de uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la, mas tudo foi em vão. Elis Regina morreu e deixa uma contribuição à música popular brasileira. E deixa também, Luiz, 3 filhos: Rodrigo, João e a Mariana. A repórter Luísa Borges foi quem realmente deu o furo, o lamentável acontecimento que enluta o mundo da música popular brasileira. Luísa Borges. Ok, Luiz Lopes, a gente está aqui agora no Instituto Médico Legal. Neste momento é grande o número de jornalistas, de artistas que aqui vêm para confirmar o fato, né, um fato realmente lamentável, e que nós tivemos a infelicidade de estar presente até na hora que o médico que atendeu Elis comunicou a sua morte. Nós havíamos chegado naquele momento no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, quando os médicos deixavam a sala reservada do pronto-socorro, reservada a tratamentos cardiológicos, e informavam ao advogado Marco Antônio Barbosa, que juntamente com o advogado Samuel McDowell Figueiredo, atual noivo de Elis Regina, que trouxeram-na para cá. E naquele momento a gente realmente gostaria que fosse mentira, não é? A gente gostaria que não fosse aquela pessoa. Tentamos até realmente saber se não era uma outra Elis Regina, se não era uma coincidência, mas infelizmente a verdade estava ali e nós apenas tínhamos que cumprir o nosso dever, que era informar. Elis Regina, retificando um pouquinho o que a FIFA estava dizendo, a Elis deixa 3 filhos realmente. É o João Marcelo, filho dela no seu primeiro casamento com o Ronaldo Boscoli, o Pedro e a Maria Rita, filhos do segundo casamento com o pianista César Camargo Mariano.
Neste momento, aqui no Instituto Médico Legal, está sendo processada a autópsia. Tão logo eles tenham terminado, nós tentaremos conversar com os médicos para saber o motivo exato da morte de Elis Regina. Segundo o Walter Silva, que conversava agora há pouco com os ouvintes do Balancê, a filha dele, a Celina, é secretária, é assessora de imprensa de Elis. E a explicação foi isso: Elis teve realmente uma parada cardíaca falando ao telefone com o seu noivo, Samuel McDowell Figueiredo. Daqui para até então, os médicos agora, o que fizeram aqui no pronto-socorro do Hospital das Clínicas foi tentar realmente ressuscitar, uma vez que aqui ela já chegou clinicamente morta. E, como nós já dissemos, tão logo nós tenhamos a informação exata sobre o que ocorreu, realmente o motivo exato, uma vez que se sabe que Elis gozava de uma boa saúde, nós informaremos aos ouvintes da Rádio Excelsior. Boa tarde. Luísa, Efigênia, tem a informação confirmada, então, que a Elis estava conversando ao telefone quando começou a se sentir mal? Exato. Segundo o Walter Silva, que conversou com o Samuel, o noivo de Elis, eles haviam conversado por telefone por volta de 9 horas, mais ou menos, e conversaram bastante tempo. Depois ele desligou o telefone e voltou a falar com ela, umas 9h30, 10 horas por aí. E nesse momento ela começou ele percebeu que ela não estava bem, porque ela não falava, sentia dificuldade em falar. E depois parou de falar, não dizia mais nada. E ele desligou o telefone e foi até a casa dela. Segundo o Walter Silva, teve que arrombar 2 portas para chegar até onde ela estava, e encontrou Elis desmaiada na cama. E daí ele trouxe para cá. Antes ele tentou respiração boca a boca, álcool, tudo aquilo que se faz quando você encontra uma pessoa desmaiada num momento de desespero, para tentar salvar. Portanto, que como disseram os médicos aqui, realmente o que se fez no Hospital das Clínicas foi tentar ressuscitar, porque aqui ela, infelizmente, já chegou morta. Luísa, os filhos da Elis estão aí já? Não, eles não estão aqui, e nós até o momento não sabemos se eles já têm notícia do que aconteceu, não é? E nós estamos tentando entrar em contato agora com a família, né? Já foi o pessoal que já estava aqui, já foi até a casa deles para ficar com as crianças, não é? Porque realmente é um momento assim meio de choque, realmente uma coisa brutal, não é? Ok, Luísa. Inclusive, quando você nos passou a notícia, poucos minutos depois da morte da Elis, nós ligamos para a casa dela e os filhos realmente não sabiam de nada. Eles disseram que Elis tinha saído, inclusive, parece que procurando uma casa para morar. Ela estava comprando uma casa nova. Obrigada, Luísa. O Jornal da Excelsior continua cobrindo a lamentável morte da música popular brasileira, de uma parte importante da música popular brasileira, sem dúvida, nesta manhã fatídica. Morreu Elis Regina. Nesta sequência de depoimentos importantes daqueles que conviveram com este grande valor da música popular brasileira, ouviremos ainda o depoimento do cantor Jair Rodrigues, um grande parceiro, companheiro de muitas criações musicais de Elis Regina, que se encontra no estúdio da Rádio Clube de Santos e que vai voltar a falar aos ouvintes da Rádio Excelsior. Vamos falar ainda com o produtor Júlio Rosenberg, lançador de Elis Regina, lá no Rio Grande do Sul. E agora, vamos ouvir ainda a repórter Heloísa Matsuda, aqui em São Paulo. Pois não, Luiz Lopes, nós estamos também aqui no Instituto Médico Legal e, como já citou a companheira Luísa, o ambiente aqui é bastante triste. Já não se encontra no momento aqui aquela euforia da imprensa. A imprensa inteira está aqui em peso, todas as rádios, TVs, jornais, revistas, e todo mundo está muito triste, esperando para saber por que Elis Regina morreu. Porque uma mulher com tanta saúde, de 37 anos, morreu assim tão de repente. Daqui a pouco, daqui a mais ou menos 20 ou 15 minutos, provavelmente o laudo da autópsia será divulgado à imprensa. E neste momento, provavelmente, Elis Regina está lá na mesa de cirurgia fazendo a autópsia. Os filhos, como a Luísa já disse, ainda não foram localizados, eles não estão aqui no momento, e o que se tem apenas é esse ambiente de expectativa. Todos esperam saber por que morreu Elis Regina no dia de hoje. Os amigos, os parentes ainda também não chegaram aqui ao local. Perfeito.
Ô, Heloísa, muito obrigado pela sua informação. Nós já estamos percebendo toda a movimentação de transmissores especiais aí nas cercanias do Hospital das Clínicas. A sua reportagem foi ligeiramente interrompida. Nós vamos estabelecer contato neste momento com Júlio Rosenberg. Lá em Porto Alegre, o produtor Júlio Rosenberg foi quem lançou Elis Regina. Alô, Júlio. Alô, meu querido, muito boa tarde a você. Como você recebeu a notícia da morte de Elis Regina, Rosenberg? Recebemos com muito pesar aqui, eu estou militando na Rádio Gaúcha, e a Rádio Gaúcha está mobilizada em torno desse acontecimento fatídico, doloroso, da maior cantora do mundo, que é Elis Regina. Isso não está sendo repetido após morte, mas sim nos meus programas de rádio que eu tenho aqui em Porto Alegre. E você deve estar lembrado de mim da Tupi de São Paulo. Perfeito, você conviveu conosco aqui. Quem não se lembra do produtor, do homem de comunicação de vários veículos, Júlio Rosenberg? Durante muitos anos, quase 20 anos, convivi em São Paulo. E hoje eu estou em Porto Alegre, na RBS, dentro do Sistema Globo. E da Elis Regina eu não fui o lançador dela. Ela iniciou a carreira como menininha no meu programa que eu tinha em Porto Alegre naquela época, em 1948, que era o Clube Papai Noel, que era uma cópia, você deve estar bem recordado, eu fazia uma cópia do programa do Homero Silva. O Homero Silva foi o criador do Clube Papai Noel. Sem dúvida, um dos grandes valores, né, Júlio? O patrocinador Vic Maltema era o mesmo que patrocinava o Clube Papai Noel e patrocinava então o programa infantil, que passou também a se chamar Clube Papai Noel aqui em Porto Alegre, onde o patrono era o falecido desculpe, o falecido Homero Silva. Perfeito. Júlio, você naturalmente tocou aí no nome de um dos grandes veteranos também do rádio brasileiro, Homero Silva, lamentavelmente também desaparecido há poucos meses. Mas nós queríamos que você lembrasse da menina Elis Regina, que cantava no seu Clube Papai Noel. Sim, pois ela era uma menina elétrica, uma menina que cantava, se destacava, era estrelinha, e depois eu me transferi para São Paulo. Em 50 me transferi para São Paulo, e exatamente na sua emissora, a Rádio Excelsior, que estava se transformando em Rádio Nacional de São Paulo. A Rádio Excelsior, não, a Rádio Nacional de São Paulo se transformou Rádio Globo. Realmente foi uma história meio longa, não é, Júlio? É verdade, agora é Rádio Globo, mas ela tem, o início foi esse aí. Então, a Elis Regina depois sucedeu o meu programa aqui em Porto Alegre, o Ari Rego, e ela continuou no Clube do Guri, cantando. Quando ela se tornou menina moça, já passou como profissional no maior animador de Porto Alegre, que é o Maurício Sobrinho, que é hoje o diretor-presidente da RBS. Obrigado, Júlio Rosenberg. Nós temos outros depoimentos de homens públicos, de produtores e artistas que conviveram com este grande valor da música popular brasileira. Elis Regina. Luiz, no momento nós estamos com o depoimento de Maírton Bahia, que foi o último produtor do disco de Elis. Maírton, a notícia chegou como até você? Alô, Maírton? Estamos com Maírton Bahia, que produziu o último LP de Elis Regina. Maírton, você reside no Rio e esse LP foi gravado pela Odeon, certo? É. O nome do LP é Elis? É Elis, mas nós tratávamos o disco como sendo Trem Azul. E antes de a gente falar mais sobre essa produção, esse trabalho conjunto seu com Elis, eu queria saber como é que você recebeu a notícia deste infausto acontecimento. Olha, eu não tenho nem muito o que dizer, porque realmente estou muito sentido com isso que aconteceu, né? E estou, assim, muito emocionado com essa notícia. Eu acho que, antes de mais nada, eu perdi uma pessoa muito amiga e muito rara também. Como foi esse trabalho de vocês? Vocês já se conheciam anteriormente? Não. Eu conheci a Elita através do César, porque eu primeiro produzi o disco do César,
E depois começamos a desenvolver um relacionamento com a Elis, e depois de um certo tempo já assim de... Isso foi... muito amigo que veio o disco. Isso foi em que época, Maírton? Foi no ano passado, foi mais ou menos em agosto do ano passado, de agosto até dezembro. Durante esse trabalho, esse relacionamento que você teve com ela, você sentia alguma ansiedade ou mesmo algum indício até de alguma doença que pudesse resultar nessa parada cardíaca que ela teve hoje? Sentia cansaço? Porque ela teve uma época em que estava muito estafada e se afastou até, né? Do rádio, de TV, enfim, da vida artística até. Agora, a Elisa é uma pessoa assim, com muita energia, e ela conseguia, inclusive uma das coisas que eu acho de ser uma pessoa muito rara, é porque ela conseguia ser artista, ser dona de casa e mãe ao mesmo tempo. Ela conseguia fazer tudo isso e fazer muito bem feito. Com a maior competência, com a maior disposição. Ela é realmente uma pessoa assim com muita energia. A maior imagem que você tem dela é exatamente nesse aspecto, então? É nesse aspecto como uma pessoa assim muito sensível, muito querida, que só era agressiva para se defender. Um abraço. Maírton, você que foi o produtor do último LP de Regina, você tem ainda alguma mensagem, alguma esclarecimento a dar? O teu depoimento me parece assim importante nesse momento. Olha, o meu depoimento é de que eu só sinto que as pessoas não pudessem ter conhecido a Elis Regina mais de perto, ter conhecido a pessoa, porque realmente é uma pessoa muito sensível, uma pessoa querida. Às vezes é uma pessoa rara mesmo. Às vezes ela parecia ter assim uma imagem um tanto rebelde. Para você era assim também? Não, de jeito nenhum. Ela era uma pessoa muito doce. Isso tudo era só defesa, justamente porque as pessoas não tinham uma proximidade com a pessoa deles, só tinham com a artista. E justamente por ser uma pessoa muito sensível, é o recurso só de defesa. E você considerava o trabalho dela, a arte, um tanto agressiva também, não? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Aí falamos com Maírton Bahia, produtor do último LP de Regina, especial para o Jornal da Excelsior. Obrigado, Otacílio. E fica aqui o registro, então, de que Maírton Bahia, o último produtor do disco de Elis, essa é a segunda entrevista que ele nos dá, porque a primeira ele não conseguiu terminar, chorou logo que estava nos dando a entrevista. Agora, vamos tocando em frente, né, Luiz? Estamos com o Jair Rodrigues já na linha, mas vamos pedir apenas um meio minuto para o comercial e ouvir também o depoimento deste grande cantor da música popular brasileira, parceiro de Elis Regina em várias e inúmeras composições famosas e morredoras. 13h52, Jornal da Excelsior, vivendo os dramas da cidade. Figênia Mena Barreto, nós estamos aqui recebendo telefonemas de todas as partes do país, pedindo informações, inclusive companheiros das outras emissoras de rádio que pedem o relato dos repórteres do Departamento de Jornalismo da Excelsior. Foi a primeira emissora a mais uma vez levar a notícia que realmente interessa a milhões de pessoas. A notícia que, por mais nefasta, negativa, é a notícia que tem que ser dada. A informação que precisa ser transmitida. Morreu Elis Regina. Vamos estabelecer contato agora com o seu grande parceiro, Jair Rodrigues. Figênia, você faça a pergunta para o Jair Rodrigues. Luiz, o que a gente pode perguntar para esse amigo da Elis, esse companheiro da Elis, Jair Rodrigues, como foi que você recebeu essa notícia, Jair? Eu estava, inclusive, entrando aqui na rádio, quando uma fã ligou para cá, anunciando, sabe? Dizendo, aí eu não acreditei, eu peguei no telefone e falei, deve ser cascata, porque, poxa, nem doente a Elisa estava, mas, sinceramente, agora com a comprovação, eu estou profundamente chocado, né? Triste, né? Porque, afinal de contas, poxa, uma irmã, uma companheira da gente que a gente curte há muitos anos, né? A gente fica mesmo, e principalmente por a gente não estar aí, né? Agora tem que sair correndo daqui como dizer, dá uma força aí, né? Perfeito, Jair. Realmente a notícia chegou até a ser desmentida por uma das nossas co-irmãs de rádio,
que não acreditaram na notícia que foi anunciada em absoluta primeira mão pela Rádio Excelsior. Por volta das 11 horas e 45 minutos, a Elis Regina chegava já praticamente desacordada e em condições críticas ao Hospital das Clínicas. Não estava doente, né, meu irmão? Pois é. Isso é que choca a gente, né? Mas, infelizmente, essa é a vida, né, meu irmão? Ainda estava aqui conversando há pouco com o Chacrinha, fala, a vida, quando chega a hora, não adianta, sabe? Chegou, né? É isso, Jair Rodrigues. Você lembra bem esta monumental Elis Regina, este grande valor da música brasileira, lembra bem os últimos momentos com quem você passou, não é? Pois é, a música brasileira perdeu realmente um dos monstros da música popular brasileira, sabe? A gente não é porque agora que a gente tem que falar, né? Mas todo mundo sabe que eu sempre curti, curto, e sempre fui fã, e sempre fui companheiro dessa grande artista que infelizmente hoje saiu do nosso meio para ir para uma melhor, né? Mas realmente a música brasileira perdeu uma grande artista. Podemos relembrar agora com você o Fino da Bossa que ela gravou com você, não é, Jair? Certo, foi não só o Fino da Bossa, como por ocasião daquela série famosa dos Dois na Bossa, aqueles 3 discos que se tornaram-se famosos através da Elis Regina e o Jair Rodrigues no Dois na Bossa. Isso, a gente, sei lá, eu não tenho nem palavras, sabe, de dizer da minha tristeza, sabe, do meu sentimento. Excelsior! 13 horas e 58 minutos. Efigênia Mena Barreto, estamos chegando ao final de mais uma jornada noticiosa. Lamentavelmente, os acontecimentos realmente são tristes nesta quarta-feira de janeiro de 1981, mas o nosso diretor de jornalismo, Isidro Barioni, está vindo com novas informações sobre o passamento de Elis Regina. Efigênia. Luiz, o Otacílio está chegando aqui com algumas informações. O que há então de novo, Otacílio? Venha falar para os nossos ouvintes aqui o que aconteceu. André Barbosa Filho, cantor e compositor, ex-líder do grupo Light Reflections, além de produtor da Excelsior FM, André está com a gente e vai prestar o seu depoimento a respeito de Elis Regina. André que conviveu bastante com Elis. Quem era, André, Elis Regina? Elis era uma pessoa assim, muito expansiva. Uma pessoa, eu convivi bastante com Elis, não na sua intimidade, não na sua casa, mas como profissional, como produtor, e conheci Elis na noite de São Paulo, cantando, ainda no início, antes do Fino da Bossa e tudo isso. Era uma pessoa muito dada, muito explosiva, de um gênio muito forte, uma personalidade marcante, a ponto dela não aceitar as ideias de pessoas superiores hierarquicamente nas gravadoras, simplesmente porque eram superiores. Ela defendia as suas ideias até o fim, era uma pessoa que você conhecia o que ela estava pensando no momento, porque ela explodia e falava o que pensava, era muito franca, era uma pessoa muito aberta. André, agora, como a causa mortes não está bem definida ainda, surgiram notícias já de que sua morte teria sido por uso excessivo de drogas. Você acredita nessa versão? Isso é um absurdo. Ali, Elis Regina, inclusive, não fumava, não bebia. Se bebia socialmente muito pouco. É um absurdo se pensar em um argumento desse. Mas por época do seu divórcio, ela não passou por um estado de depressão e teve uma vida um tanto irregular? Olha, parece que sim. Ela se afastou um pouco, inclusive, das pessoas mais chegadas a ela, no meio musical. Ela sempre foi uma pessoa muito fechada na sua parte pessoal. Quer dizer, ela nunca se abriu muito nos sentimentos pessoais dela. Mas, mesmo nessa depressão, ela cantava muito. Eu acho que a música sempre acompanhou Elis como, assim, uma válvula de escape para tudo que ela sentia. A grande força que ela tinha interior. Muito grande. Não acredito, nunca, sequer se pensou em que ela usou droga. Agora, você que acompanhou toda a carreira dela, qual foi o ponto marcante, assim, o pico, o ponto mais brilhante que você tenha visto, observado? Olha, eu não posso dizer para você um ponto, eu posso dizer para você alguns pontos. Por exemplo, a vitória dela no primeiro festival
de música popular brasileira, realizada no Guarujá em 65, quando ela ganhou com Arrastão. Isso foi uma incrível reviravolta na música popular brasileira, até então uma música intimista, uma música feita nos apartamentos do Rio de Janeiro, por Tom Jobim, João Gilberto, o pessoal todo, e ela passa a ser uma cantora explosiva, cantando aqueles temas musicais, até então cantados suavemente, ela passa a explodir, tanto que ela ganhou o apelido de Pimentinha, pelo seu modo de ser e tudo isso. Outro ponto é quando ela passou a desenvolver um trabalho com compositores novos. Ela, por exemplo, foi a primeira a cantar Milton Nascimento, Canção do Sal. Ela foi a primeira a cantar João Bosco. Ela foi a primeira a cantar Renato Teixeira. Primeira a cantar... olha, se eu for enumerar os cantores que ela realmente colocou para o público, são inúmeros. São todos esses cantores que estão aí fazendo sucesso atualmente. Eles foram a primeira a gravar suas composições. E a preferência pela tendência musical dela, você detectou bem? Olha, ela é uma cantora que se dizia essencialmente nacionalista, e não é um nacionalista xenófobo, quer dizer, o nacionalista é aquele que não aceita outras influências. Ela aceitava, mas ela não gostava de cantar em outras línguas, por exemplo. Ela gostava de cantar música popular brasileira mesmo, aquilo que ela considerava o seu tempo. E ela, por exemplo, esse negócio de tradição, esse negócio do samba autêntico, tudo isso, ela gostava também, mas ela, por exemplo, foi acusada de colocar na música popular brasileira ser intérprete do jazz brasileiro, daquela que unia o samba ao jazz brasileiro, mas na realidade era o momento dela, o momento que ela estava vivendo, e ela foi uma pessoa que viveu o seu momento. Aí o depoimento do André Barbosa Filho, cantor, compositor e produtor da Excelsior FM, falando ao companheiro Otacílio do Carmo, neste momento em que o Brasil todo chora a morte de Elis Regina.